Boa noite, boa tarde. Acho que o pessoal pode parar de puxar a corda lá do sino. Tem alguém pendurado lá na corda, né? Gente, muito boa tarde. Nós estamos reunidos hoje, mais uma vez, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje, para celebrar o Natal, mais um ano que a gente celebra esse dia tão especial. E eu queria começar fazendo uma pequena leitura do Evangelho de João, capítulo 1. Quem tiver a sua Bíblia, pode abrir junto. Quem não tiver, tudo bem, acompanhe escutando. João capítulo 1, versículos 1 até 5 e depois os versículos 10 até o 14. A palavra diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo, versículo 10, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nesse pequeno texto de João, a gente vê que Jesus é esse Verbo, essa palavra, que estava no início com Deus na criação, quando tudo foi feito, e depois veio até nós como homem, como pessoa de carne e osso, para de novo começar uma coisa nova, a nossa salvação, a instalação do reino dele. A gente canta agora Noite Feliz, para lembrar desse dia tão precioso, desse dia tão importante, que é a vinda do próprio Deus até nós, em carne e osso. E depois, junto com a Noite Feliz, a gente quer cantar Ó vinde e adoremos. Apenas esse refrão, para com alegria a gente estar adorando esse Deus. Noite feliz.
Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à presença do nosso Deus. Nós temos, com certeza, muitas pessoas diante do Senhor prestando o culto a Deus. Vocês que estão aqui no templo, mas pessoas que também da sua casa, com a sua família lá, também estão prestando a sua adoração. Aquele que veio ao mundo como luz para brilhar sobre aqueles que estavam na região da sombra e da morte. Eu trago como uma palavra de saudação, uma palavra que nós encontramos no Salmo 43, versículo 3. Se você tem a sua Bíblia, eu peço que abra Salmo 43, versículo 3. Diz assim o texto: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas.
Olhando hoje para a história cristã, nós podemos muito bem dizer que esse versículo era uma profecia, um clamor a Deus que foi respondido através do nascimento de Jesus. Envia a tua luz e a tua verdade. Nós sabemos que Jesus mesmo se autoproclamou: eu sou a verdade, eu sou a luz. Quem me segue não andará nas trevas. E quando nós seguimos a luz e a verdade que nos foi entregues por Deus, quando nós seguimos a Jesus, Ele nos conduz ao Monte Santo do Senhor, ao lugar onde Deus habita. Ele nos conduz para a presença gloriosa de Deus através do perdão dos nossos pecados. Nós podemos nos encontrar diante do Senhor. Essa é uma noite para nós celebrarmos, e nós, cristãos do mundo inteiro, celebramos aquele que veio por nós. Nós realizamos o culto de hoje em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e a esse Deus nós queremos adorar com todo o nosso ser, por tudo que Ele tem feito. Hoje vai ser uma noite para exaltarmos, para cantarmos aquelas que nós conhecemos, eventualmente aquelas músicas que não conhecemos, meditar na letra, que foram músicas preparadas e muito bem escolhidas para a ocasião que nós nos encontramos. Eu quero convidar a todos para um momento de oração, assim como você está sentado mesmo. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos achegamos diante de Ti para celebrar aquele que veio ao mundo como luz e como verdade, aquele que veio nos tirar das trevas e nos conduzir à Tua presença, ao Teu Monte Santo. Nós estamos aqui para adorar a Jesus, que veio em humildade para sofrer em nosso lugar, ser servo neste mundo, acabar morrendo numa cruz, mas que ressuscitou e está contigo, Senhor. Hoje unimos nossas vozes para cantar, mas também, Senhor, nós queremos unir nosso coração, nossa mente, para agirmos de acordo com o Teu querer, para celebrarmos a Ti como Tu queres que Tu sejas celebrado, Senhor, para prestar a Ti, de fato, a verdadeira adoração que vai além deste lugar, uma adoração que nós realizamos ao Teu nome, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos. Abençoa, Senhor, esse tempo de culto, abençoa-nos, ó Pai, com a Tua presença, soprando sobre nós o Teu Espírito Santo e nos conduzindo, Senhor, para recebermos mais da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Assim como o pastor acabou de falar, cada hino escolhido para hoje à noite foi muito bem pensado, né? E quer refletir algumas ideias e quer refletir alguns pensamentos, né? E quer nos levar, nos ajudar a louvar a Deus. Esse próximo hino é bem conhecido da comunidade, Poder para Salvar, mas antes dele, novamente a gente quer ler uma passagem que nos lembra por que a gente canta essa música. E essa está lá em Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículos 18 até o 21. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que ele está falando aqui? Ele está nos lembrando que por causa do pecado de uma pessoa, lá em Gênesis, todos nós somos pecadores. Porque Adão e Eva comeram o fruto
Todos nós já nascemos pecadores. Não tem essa de, mas eu não sou. Não, todo mundo é. Todo mundo é. Eu sou, vocês são, e se você não acredita nisso, me desculpa, mas é a verdade. Mas aqui ele está dizendo também pela obediência de uma só pessoa, e essa pessoa é Jesus. Todos nós somos salvos, seremos salvos pela graça dele, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não interessa se alguém de vocês, ou eu, ou qualquer pessoa que está na rua, tem uma multidão de pecados que não consegue nem contar. E qualquer pecado, quanto mais pecados a gente tem, mais graça Jesus oferece para a gente. Quanto mais pecados a gente tem na nossa conta, nas nossas costas, mais graça Jesus oferece para a gente. É por isso que ele vem no Natal, também para instalar o seu reino, mas ele vem para concretizar essa graça na vida da gente. Que a gente possa cantar assim como você quiser, assim como tu te sentir à vontade, em pé, sentado, como for, que a gente possa cantar que ele tem poder para salvar, porque ele tem.
mesmo tempo em que a gente lembra que todos nós precisamos de um amor perfeito, todos nós precisamos de perdão e de compaixão, Deus, Ele nos ama, Ele nos perdoa, e na misericórdia e na graça dEle, Ele fez uma promessa muitos anos atrás. E uma promessa que a gente encontra em diversos lugares nas Escrituras. A promessa de um Messias e de um Salvador, uma promessa de redenção nele. Isso a gente encontra desde o início da história, né? Desde que o homem cai, a gente encontra um Deus que nos ama tanto, que vem até nós trazendo essa promessa. Em um momento da história, que é a que a gente celebra hoje, do nascimento de Jesus, Ele veio até nós, se humilhando da maior maneira possível, se fazendo o homem como um de nós, para cumprir essa promessa. E em toda a sua glória, em toda a sua majestade, Ele podia ter vindo do jeito que Ele quisesse, mas ele escolheu ser como um de nós. Ele escolheu nascer como um de nós. Isso eu acho que a gente muitas vezes esquece, né? Porque na Bíblia a gente vê a maior parte da história de Jesus a partir dos 30 anos de idade, né? Mas Ele foi uma criança, Ele foi um bebê, Ele chorou no berço, não sei que tipo de berço tinha, né? Mas Ele chorou, né? Maria teve que ir lá cuidar dele muitas vezes. Ele cresceu, né? E nessa humildade, nessa humanidade que a gente vê o tamanho amor que esse Deus tem por nós, né? E mais uma vez, Ele podia ter vindo da maneira como Ele quisesse. Podia ter vindo como um rei, podia ter resolvido tudo de uma vez, mas Ele veio como um homem, e Ele escolheu uma mulher virgem, que talvez seria desacreditada por muitos, né? Mas uma mulher virgem, de origem humilde, e Ele escolheu essa mulher para trazer o filho dele ao mundo, né? E eu fico imaginando, às vezes, tentando me colocar no lugar, assim, é muito difícil dizer isso, né? Se colocar nesse lugar, mas imagina Maria recebendo essa notícia, né? Tipo, tu é virgem, mas tu vai ter um filho, e esse filho é filho de Deus, né? Não interessa o que as outras pessoas vão dizer de ti, não interessa como é que vão falar de ti, mas tu vai trazer o Filho de Deus ao mundo, e por meio de ti, o mundo inteiro vai ser abençoado. E na Bíblia a gente encontra uma canção que essa mesma mulher escreve, uma canção que Maria escreve depois de receber essa notícia, que está em Lucas 1, a partir do versículo 46. Se alguém aí quiser acompanhar, a gente vai mais um momento ler esse texto. Lucas 1, a partir do verso 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as nações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias aos ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Engrandece ao Senhor, e o meu espírito
obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado porque, mesmo com que tudo isso que está acontecendo, Pai, a gente consegue vir aqui à Tua casa, Pai, para, mesmo de longe, ver os nossos irmãos. E eu te agradeço por isso. Te agradeço por esse culto, Pai, que Tu possa estar com a gente em todo momento também, Senhor, e que Tu possa estar também com o pastor agora que vai nos trazer a palavra, Pai. Que possam ser palavras Tuas e que Tu possa estar tocando os nossos corações também, Pai. É isso que eu te peço. Inegavelmente, Natal é um tempo especial. É um tempo onde muitas pessoas falam sobre o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal tem a ver com o verdadeiro sentido da vida. E o que acontece é que muitas vezes é nesse período, que já começa com os cultos de advento, nesse período de advento, nós começamos a pensar, refletir mais sobre o querer de Deus, por que Jesus veio a esse mundo. Nós somos levados a pensar no que realmente vale a pena na vida. Deixar de lado as futilidades, as trivialidades, deixar de lado os desejos egoístas, rancores. Nós começamos a pensar mais nisso. Deixar de lado essas coisas ruins em favor de coisas muito maiores, realmente importantes, que nos fazem ricos, que nos fazem emocionalmente ricos, que fazem o nosso convívio familiar enriquecer, que nos fazem enriquecer enquanto cidadãos dessa sociedade, enquanto trabalhadores nesse mundo. Nós somos levados a refletir sobre isso, o que realmente importa na vida. Nós brincamos tanto do Papai Noel, não é esse o sentido do Natal, por mais que seja aquilo que se venda na TV, a figura do Papai Noel. E aquele monte de presente que estraga, que tem que toda hora ficar comprando pilha, que dá defeitos e etc. E a gente diz, não pode ser isso, né? Materiais, bens materiais. E aí nós, enquanto igreja, pregamos um Jesus que vem realmente trazer vida. Uma vida que é eterna, uma vida que não dá defeito, que não estraga, que você não vai ter que devolver na loja, levar para o concerto. Uma vida que vai durar para sempre, com um sentido em que você mesmo percebe e se sente assim, agora sim, tem valor. O que eu vivo, o que eu experimento, o que eu faço. No Natal nós somos levados a pensar naquilo que enche o nosso coração e a nossa mente de paz. De onde vem esse impulso? Porque nós, enquanto igreja, a gente fala muito disso, mas se percebe até no mundo que existe isso, essa questão de procurar o verdadeiro sentido para o Natal, que tem a ver com o sentido da vida. O mundo procura isso também. Por baixo de todo daquela roupa vermelha e barba branca do Papai Noel que o mundo tanto fala, existe ainda aquele anseio por realmente algo verdadeiro e de um valor que não se perde. De onde vem isso? Esse impulso em procurar aquilo que é bom, que faz bem, que traz paz ao ser humano, vem da presença de Jesus neste mundo. Uma presença que se manifesta por meio do Espírito Santo, que fica lá incutindo, olha, não é isso, não é consumismo,
não é a si próprio. Tem mais coisa e as pessoas ficam buscando aqui e ali. Nós falamos disso. O Espírito Santo nos leva a pensar naquilo que realmente importa. E eu quero convidá-los para ler o texto, que até já foi lido no começo. O Arthur nem sabia que eu ia usar esse. João 1. Desculpado. João 1, no versículo 1 até o versículo 9. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A palavra que mais aparece nesses poucos versículos lidos é luz. Jesus é a luz. João tinha isso muito claro. E ele coloca com essa clareza na carta, no evangelho que ele escreve, para ninguém ter dúvida. Ele é a luz. A luz que estava lá no princípio. A luz que foi rejeitada pelos homens, mas que ele veio e teve um homem que testemunhou dessa luz, e esse homem não era luz, mas ele veio para falar, a verdadeira luz estava chegando a este mundo. Jesus é a vida, Jesus é a luz dos homens. São duas afirmações do texto. Viver nas trevas é viver no pecado, longe de Deus. Isso é o que normalmente nós falamos. É o que normalmente você escuta em culto. Mas viver nas trevas também é viver na ignorância. Viver nas trevas, viver na ignorância de quem nós somos diante de Deus. Quando o ser humano se acha senhor de si mesmo, ele está nas trevas. Porque ele acha que Deus é o seu servo e que ele é senhor de si. Ele está completamente enganado. Ele está nas trevas. Viver nas trevas é nós não sabermos o nosso lugar na criação. Podemos até saber que Deus está acima de nós, de mim, mas eu estou acima de qualquer outra pessoa, completamente nas trevas. Quem pensa algo assim? Viver nas trevas é existir sem atentar para o mundo ao nosso redor, agindo por puro egoísmo, buscando a satisfação dos próprios desejos, sem se importar com a esposa, sem se importar com os filhos, sem se importar com o vizinho, com a sociedade, sem se importar com a criação de Deus e com aquilo que nós estamos fazendo com essa criação que Deus fez e que é boa. E o meu vizinho é uma boa criação de Deus. O meu colega de trabalho é uma boa criação de Deus. O meu patrão é uma boa criação de Deus. O empregado é uma boa criação de Deus. A rua que eu moro, o bairro que eu moro é uma boa criação de Deus. O município. Viver nas trevas é a gente não olhar para isso da forma adequada,
que nós aprendemos através da palavra do Senhor. Nem sempre foi assim. No princípio, quando homem e mulher foram criados, eles não viviam nas trevas. Mas a abertura ao pecado colocou eles e seus descendentes, colocou a humanidade na escuridão espiritual, rumo ao destino que é também escuro, que a Bíblia chama de morte eterna. Essa é a história antiga e a maior história da humanidade, da criação. E João fala sobre a verdadeira luz dos homens, que veio mudar esse destino, conceder salvação aos que nele creem. E aos que creem foram retirados das trevas, do pecado, de uma vida como escravo, do pecado, mas também da ignorância dos próprios atos, da ignorância dos desejos egoístas. Aqueles que conheceram a Jesus, eles foram transportados para o reino da luz, onde quem brilha é o próprio Senhor Jesus, a verdadeira luz, segundo a palavra de João. A verdadeira luz, aquela que realmente importa. A luz do conhecimento, ela é boa, mas ela não é a verdadeira luz. A luz do bom comportamento é algo bom, mas não é a verdadeira luz ainda. A luz da boa educação é boa, mas não é a verdadeira ainda, aquela que realmente transforma o ser humano e que muda o destino do ser humano, que conduz o ser humano para o reino de luz. Se você tem sua Bíblia, eu peço que abra no Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Vamos tentar dizer juntos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor Jesus é a minha e a tua luz que veio salvar-nos. Quem vai a Ele nunca mais andará nas trevas. Promessa do próprio Senhor Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas. E a gente aprende, né, que nenhuma pessoa pode dizer nunca. Nunca diga nunca. Somente o Criador, aquele que não falha no que diz, é que pode dizer isso. Quem me segue nunca andará nas trevas. Nós, nessa noite de Natal, nós lembramos do que aconteceu. Para o mundo, para aqueles que viviam na região das trevas, da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9. Profecia com relação ao nascimento de Jesus. Mas quem se achega diante de Jesus, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou por cada um de nós, esse nunca mais vive em trevas e não tem medo de nada. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Fortaleça a luz do Senhor na tua vida. Fortaleça a presença do Senhor na tua casa, na tua família. Carregue a luz do Senhor para o teu trabalho, no convívio dos teus colegas de trabalho.
com as pessoas com quem tu estarás, leva junto a luz do Senhor. Como João Batista, nós não somos a luz, mas através de nós a luz do Senhor brilha nesse mundo. Através de vocês, a luz do Senhor brilha. A verdadeira luz, aquela que realmente importa e que todas as pessoas devem conhecer. Viva na luz do Senhor, viva na presença do Senhor Jesus. Nós vamos louvar ao nosso Deus, nós vamos cantar que Ele é a luz que veio a nós. Enquanto o pessoal vem chegando à frente, vamos nos colocar em oração diante de Deus. Pai Santo, nós agradecemos, porque na Tua graça e misericórdia o Senhor nos tirou das trevas do pecado, da ignorância do nosso viver, do nosso agir, do nosso ser, e o Senhor nos transportou para o Teu reino da luz. Graças à luz de Jesus que brilhou sobre nós, que brilha sobre todos aqueles que creem, que confessam que Jesus é o Senhor e Salvador. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, e clamamos para que essa luz do Senhor se intensifique nas nossas vidas, que essa luz se intensifique na nossa casa, em nossa família, por onde nós formos, que possamos nós levar essa luz com autoridade de Teu Filho, de Tua Filha, Senhor. Assim nós pedimos ao Senhor, brilha a Tua luz sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vieste à terra.
quero convidar o Mateus com a sua família para vir aqui à frente, Mateus Passini. Os demais podem sentar. Cícero, por favor, também. Essa luz que nós recebemos do Senhor, nós podemos dizer que nós somos um grupo privilegiado por ter conhecido a salvação do Senhor. E existem muitos lugares em que as pessoas não têm esse conhecimento, não sabem a respeito da luz do Senhor. Talvez até sabe quem nasceu no Natal, mas não sabe com total clareza do porquê ele nasceu. Nunca alguém explicou isso. E nós somos chamados para levar essa luz por meio do testemunho, por meio da conversa, de dizer e de perguntar claramente para pessoas: vocês conhecem, já ouviram, sabem o que significa, sabem o que é? E esse é dever de todos nós. Mas eu chamei aqui o Mateus e a família para vir aqui à frente, porque eles disseram sim para um chamado do Senhor. O ano que vem será durante quantos dias? 12 dias estarão na Ilha do Marajó, pregando a palavra aos ribeirinhos. Missão entre os ribeirinhos. Não, eles não vão sozinhos, eles vão junto com uma equipe, com pessoas que, além de levar a palavra, vão levar mantimentos que é necessário também dentro da missão. E nós, como igreja, queremos enviá-los, queremos orar por eles, pedindo para que a bênção de Deus acompanhe nesse testemunho que eles vão lá. E eles vão como os nossos representantes, nós vamos enviá-los para essa tarefa. Mas não é só dizer assim: agora eles vão e a missão da igreja está feita. Não, a missão da igreja acontece enquanto nós estivermos indo. A missão da igreja de ser luz no mundo acontece todos os dias, é com nós, e nós precisamos receber esse envio também. Nós vamos orar pela família do Mateus, mas também vamos orar por esta igreja, por cada um de nós. Vamos ficar em pé na presença do nosso Deus. Pai Santo, nós chegamos diante de Ti para agradecer pela vida do Mateus e da sua família. Queremos agradecer pelo sim que eles deram a Ti, ó Deus, quando foram receber o convite também de levar a Tua palavra, de levar a Tua luz na Ilha do Marajó, aos ribeirinhos. É uma tarefa grande, Senhor, é uma tarefa difícil, mas que ainda assim eles dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, Senhor, nós como igreja, nós os abençoamos, nós enviamos eles para essa tarefa, Deus, para essa missão, e que o Senhor os conduza, leve e traga em paz, e abençoa, Senhor, as palavras que dirão e aquilo que eles farão em meio aos ribeirinhos. Abra, Senhor, o coração daqueles que precisam ouvir o Teu Evangelho, que precisam receber a Tua luz para saírem das trevas. Abra, Senhor, e prepare tudo para que Tu possa ir, meu Deus, naquele lugar e fazer a diferença através dos Teus servos que se dispõem a realizar o Teu querer e a Tua obra, Senhor. Oramos, abençoamos essa família para que eles possam ir no poder e na graça do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai eterno, obrigado, Senhor, porque a Tua igreja se coloca em missão e nós vemos na vida dessa família mais uma ação missionária dentro da Tua igreja. Obrigado porque Teu Espírito Santo está colocado sobre nós para que nós possamos ser luz no mundo, para que nós possamos iluminar os lugares aonde o Senhor ainda não iluminou, porque a Tua palavra ainda não chegou, para que nós possamos inundar a realidade deste mundo, aonde a crueldade, o pecado, a maldade ainda reina, aonde a pobreza é uma realidade tão constante, aonde o Teu amor está escondido embaixo de palavras bonitas e uma ação incoerente, que nesses lugares nós possamos assumir o nosso chamado de
sermos como igreja coerentes com o Teu Evangelho. Obrigado, Pai, porque o Senhor veio e enviou o Seu Filho Jesus para ser um de nós, para nascer humilde, para viver num lar pobre, para aprender das mazelas humanas da maneira mais profunda, para vivenciar, para ver a realidade do pecado que tanto machuca a humanidade. E obrigado, Pai, porque esse mesmo Filho morreu em nosso lugar e hoje nós podemos ter vida em abundância no Seu nome. Obrigado, Pai, porque através do Teu Santo Espírito nós podemos levar a obra do Filho adiante. Nós podemos levar reconciliação, perdão, nós podemos levar alegria, nós podemos levar novo sentido, nós podemos restaurar aquilo que está quebrado, nós podemos dar comida ao que tem fome, roupa ao que está nu, água ao que tem sede, visitação e alegria ao que está enfermo e ao que está preso. Pedimos a Deus que nesse Natal as nossas casas sejam inundadas do Teu Espírito Santo, do verdadeiro sentido do Natal que só é encontrado na Tua vida, morte, ressurreição, através do Teu Santo Espírito. Vem e inunda a Tua Santa Igreja segundo a Tua palavra e abençoa aqueles que se colocam à disposição para servir em Tua seara. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e tudo colocamos diante de Ti. E nós assim fazemos como igreja, quando em uma só voz nós oramos a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça, o amor e a misericórdia do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós. Que o nosso chamado missionário possa ser vivido nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa igreja, mas também para além dela, nos chamados missionários que o Senhor tem para nós fora daqui. E que nós possamos assumir o papel de cristãos protagonistas, que se preparam em fidelidade ao Evangelho, para iluminar o mundo que ainda reside em trevas. Que o amor e a misericórdia do Senhor seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Mas esse culto ainda não encerrou. Nós queremos encerrar louvando e engrandecendo a Deus. Então a gente quer encerrar esse momento de culto aqui hoje, celebrando essa luz que veio até nós, celebrando essa vida que a gente encontra em Cristo. E a gente quer fazer isso através dessa música que se chama Gênesis, e ela fala justamente de boas notícias, né? Notícias de paz, notícias de alegria, e o refrão dela é isso: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E que a gente possa viver essa paz, a gente possa celebrar, cantar essa paz, mas acima de tudo, viver essa paz. E é isso que a gente quer fazer através dessa música. Nos nasceu o Salvador.
Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer Feliz Natal.